Muito bem, muito bem, muito bem. Este vídeo só está acontecendo por conta de um gol, né? Por conta de um gol do meu Corinthians, não é? Que acabou, para mim, tornando-se bastante representativo, não é? É claro que um time, uma, um time de futebol, ou seja, uma equipe, não é? Ela acaba, todos os atletas, todos os jogadores acabam, de certo modo, sendo, cada um dos quais, representações das várias facetas, vamos dizer assim, da minha pessoa, não é? Uma das facetas muito visíveis é o atleta chamado Yuri Alberto, não é? Essa faceta minha, que eu não quero ver, se mostra, não é? De modo muito explícito, não é? Obviamente que foram uma dezena ou muito mais, uma quantidade muito grande de jogos, não é? Para, claro, mostrar um atleta, ou seja, uma faceta minha, não é? Que perdeu ou não, originariamente talvez não tinha nenhuma noção de futebol, não é? Então, talvez essa faceta, esse atleta, o Yuri Alberto, talvez tenha sido alguma coisa meio que casual, não é? Uma coisa que a sorte, vamos dizer assim, mostrou e a realidade, depois de dezenas de jogos, obviamente a realidade mostra um atleta que não sabe jogar futebol, simplesmente, não é? Ele não sabe dominar uma bola e pensar, a bola mal vem, ele já quer dar o passe e escapar da bola, e os passes muitas vezes são errados, não é? Então esse fragmento de mim, que se chama Yuri Alberto, não é? Se mostrou ao longo de dezenas de jogos muito explícito, não é? Olhando para o meu eu atual, né? Talvez eu tenha essa faceta que eu não quero encarar, que eu não quero olhar, não é? Ou talvez o Yuri Alberto seja a representação de um passado meu em que eu era totalmente desengonçado e atrapalhado e que praticava ações sem aquele esforço necessário, né, para que se faça uma ação positiva, não é? Digamos o meu passado de ações, né? O meu passado de deslizes negativos, não é? É a representação desse atleta chamado Yuri Alberto, não é? Sim, ao que me parece sim.
Como o servidor público federal ganhava muito bem, não é? Mas eu era realmente extremamente ingênuo, extremamente fraco, não é? Não sabia o que era as práticas, né, rigorosas que são necessárias nessa vida para a gente ter alguma coisa, não é? Então, apesar de eu ter passado no concurso público e me tornado servidor público federal, realmente não tinha condição nenhuma, estrutura nenhuma de enfrentar aquele contexto. De tal modo que, evidentemente, fui aposentado, né, à revelia. Então, Yuri Alberto é uma representação, creio eu, do meu passado, né? Mesmo porque as coisas que fiz no passado são sementes que vão germinando, não é? Não tem como essas sementes do passado desaparecerem sem mais nem menos. Embora hoje eu tenha uma disciplina e uma estrutura, não é? Esse passado acaba aparecendo, não é? Essa semente acaba germinando, e essa semente está germinando de forma bastante, digamos, vamos dizer mais uma vez, de forma bastante explícita, não é? É explícito o ridículo que é o futebol do Yuri Alberto. Assim como era explícito o meu comportamento quando eu era um servidor público federal, não é? É muito explícito essa ridicularidade, é extremamente ridículo, assim como eu era extremamente ridículo, evidentemente uma ingenuidade abismal, não é? Uma falta total de estrutura, uma indisciplina, enfim, um verdadeiro cabacismo, um cabaço, vamos dizer assim, em português claro, não é? Eu era um belo de um cabaço no funcionalismo público. Logo, não é? Evidentemente não merecia, eu teria que passar por provações, evidentemente não é? Para, de alguma forma, poder sobreviver, não é? O mínimo de estrutura, o mínimo de autoconhecimento também, não é? Uma falta de autoconhecimento. Não? De saber do que eu sou capaz, daquilo que eu posso produzir, não é? Infelizmente, naquele período em que eu ganhava muito bem, assim como o Yuri Alberto ganha 1 milhão por mês. Eu ganhava muito bem como servidor público federal. Então, esse paralelismo, acredito que seja pertinente. Por isso que está surgindo esse vídeo. Não, obviamente, está muito óbvio que são dezenas de partidas em que o ridículo desse atleta acaba prevalecendo, não é? Talvez, de fato, eu era ridículo mesmo. E durante muitos anos eu fui ridículo como servidor público federal. Um ridículo servidor público federal. Logo, obviamente, não tinha condições de me manter como funcionário público. E aí, a aposentadoria era a coisa mais lógica, não é? Enfim, essa é a representação
desse atleta, né? Que ganha muito, mas é um futebol que é absurdamente ruim, né? Assim como eu fui absurdamente ruim quando eu era um servidor público federal, não é? Mas o vídeo mesmo é motivado por uma coisa surpreendente, que é realmente uma possibilidade de que isso vá mudar, evidentemente, e talvez a coisa se encaminhe nesse sentido, que é, enfim, as surpresas da nossa base, da base do Corinthians, campeão da Copinha 2024, não é? A base realmente joga bola, joga futebol, não é? Ele recebe o passe, pensa rápido, né? Ao invés de nem receber o passe, a bola já vem, já toca na intenção de ser ágil, né? Mas sem a precisão. Recebe o passe, pensa rápido ou dá um drible, né? Aí toca direito, não é verdade? Joga futebol. A base jogou futebol. E a base, alguns atletas, este especificamente, o Arthur Souza, não é? Que fez o gol de honra do Corinthians. É um, vamos dizer assim, uma coisa que bruxuleia, é uma coisa que brilha essa possibilidade de mudança, né? E de transformação do nosso Corinthians, não é? Enfim, o tempo dirá se realmente haverá a mudança ou se ainda há muita coisa que germinar nessa minha semente, nas minhas presepadas que eu fiz quando eu era um cabaço, não é verdade? Um servidor público federal extremamente ingênuo, extremamente sem estrutura, sem força, não é? Enfim, alcoólatra, etc, etc. Então, é somente isso. Muito obrigado.